Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que muitos marxistas e muitos anarquistas são idealistas. E para isso eu vou pegar o maior senso comum crítico da pós-modernidade, contra a pós-modernidade. O maior senso comum crítico. Há 22 anos, pelo menos, eu escuto isso. É o tempo que eu faço filosofia. É aquele filão assim, onde o moderno ele vai encher a boca. Ele vai encher a boca e vai falar assim: agora eu ganhei, agora eu triunfei. Normalmente ele faz isso sozinho, tá? Ele não faz isso com o pós-moderno do lado, porque senão vai dar ruim, tá? Mas assim, o nome disso é contradição performativa, tá? O Pedro dá outro nome, e aqui eu tô refutando especialmente o Glaucio, porque ele usa numa live dele pra falar de mim, pra falar do pós-modernismo, etc. Mas já vi o Pedro usando, ele usa outro nome, usa o termo de Habermas, então. Habermas usa esse senso comum pra refutar Foucault, né? Dá ruim, tá? Dá ruim, mas enfim, ele não refuta ninguém, assim como o Pedro e o Glaucio não refutam ninguém quando eles usam a questão da contradição performativa. Tem várias versões da contradição performativa, tá? Pensa na concepção, né? Contradição performativa. Existe uma contradição na sua performance discursiva. Você vai entender com a frase: a verdade não existe, disse o pós-moderno. O moderno então pergunta: mas isso é verdade? Porque veja bem, se a verdade não existe, eu estou dizendo que, né, é verdade que a verdade não existe. Logo, isso é verdade. Logo, a verdade existe. Você está entendendo? Esse é o raciocínio lógico. Eu poderia falar, por exemplo, a verdade absoluta não existe. Mas isso é uma verdade absoluta? Porque se isso não é uma verdade absoluta, então existem verdades absolutas. Eu posso usar esse senso comum crítico da lógica, então, né, o tempo todo, e usa-se o tempo todo. Usa-se o tempo todo. O problema é acreditar que isso refuta alguma coisa. Mais uma vez, essa é a maior refutação de vento da história da filosofia. Eu vou começar acusando todo mundo que usa ela de idealista. Porque, veja bem, você está com uma ideia, então, né? Você está com um raciocínio idealista, então você entende a verdade como uma ideia, você precisa entender a verdade como uma ideia. Se você entende a verdade de maneira materialista, né? Quer dizer, as relações materiais da humanidade, entre nós seres humanos, criam algo. A gente estabelece, então, de maneira nominalista, tá? De maneira nominalista, a gente cria uma palavra para juntar uma série de coisas dentro dessas relações materiais. A gente vai usar o termo verdade, e isso surgiu dentro das relações materiais, dentro das inúmeras interações de indivíduos entre outros que passaram a usar a linguagem e passaram a criar termos, né? Passaram a criar termos arbitrários, então, para se referir a objetos da vida real, mas objetos da própria abstração humana. A gente chama de abstrato. Abstrato é aquilo que está na mente, né? Aquilo que está só na mente. Para você usar a contradição performativa, você precisa entender a verdade como um universal. Como um universal do platonismo vulgar, formas ideais de Platão, o mundo das ideias, a verdade como algo que existe ali, né? Como uma construção ideal, e que então, se alguém diz que ela não existe, na verdade ela existe, né? Então, você dizer que ela não existe, você está dizendo que ela existe porque isso seria uma verdade. Porque eu preciso apelar para esse recurso discursivo para dizer que a verdade não existe, quando na verdade a gente nem está dizendo que a verdade não existe. A gente está dizendo que esse tipo de raciocínio, ele é idealista e ele é inútil. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Você está entendendo que é um nível de abstração um pouco complexo, e por isso, inclusive, eu evito ele, e agora eu não estou evitando. Eu sei que eu vou precisar escrever sobre isso, porque eu já cansei, muitas e muitas vezes eu ouvi isso. Inclusive, eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, de um colega meu, né, tava dando aula, ele explicando que, nossa, teve um momento muito bom, porque chegou um aluno, né, um aluno de ensino médio, e falou: ah, professor, a verdade não existe. Daí eu falei pra ele: mas isso é verdade? E daí todo mundo ficou: uau! Isso realmente acontece, tá? As pessoas realmente ficam impressionadas com esse raciocínio, como se ele refutasse alguma coisa, mas na verdade ele refuta, sim,
Ele refuta gente de ensino médio, ele refuta gente de graduação, ele refuta aquilo que o Richard Roth vai chamar de calor inoperante. Ele refuta pessoas que operacionalizam no paradigma moderno que eu expliquei no vídeo anterior. Mas eu vou citar ninguém menos do que Engels para falar, para refutar então Glaucio, Pedro e todos os outros modernos queridos da minha vida que estão errados e são idealistas. Os conceitos de número e figura não são tirados de nenhum outro lugar senão do mundo real. São tudo menos a criação do livre entendimento. O que Engels está dizendo aqui? Que não existe um número em si, o número 1, a soma, a figura, não existe enquanto entidade concreta, mas eles são tirados da existência concreta. Isso é materialismo. Os pitagóricos, que influenciaram o platonismo vulgar, eles viam os números como entidades que realmente existem. E em Platão também. Platão tem o mundo das ideias. Então, lá no mundo das ideias existe toda a matemática. O platonismo é influenciado pela matemática e ele é influenciado por uma idealização da matemática. Você está entendendo? É idealismo. É uma idealização da matemática. Não é materialismo. Materialismo é falar, os números não existem. Os números não existem. A verdade não existe. Mas a verdade não existe enquanto entidade fora das relações reais que são concretizadas. Então agora vamos citar Foucault. Olha só, Engels e Foucault. Como a cadência aqui é um pouco complexa, né? Não serve tanto para o YouTube, mas eu torço para que, né? E se não compreenderem, comentem aqui, porque dá para rolar mais vídeo, dá para rolar live. Dá pra gente ficar batendo nisso na live até ser compreendido, tá? E eu sei que é complexo, tá? Muito mesmo. Por isso não tô aqui, também não tô menosprezando a inteligência de vocês, que eu sei que muitos vão entender. Então eu vou citar Foucault no Nascimento da Biopolítica, que é o livro que faz a galerinha equivocadamente, sem ter lido mais de Foucault, chamar ele de liberal. Como vocês podem escrever a história se não admitem a priori que algo como o Estado, a sociedade, o soberano e os súditos existem? Questão semelhante à da loucura. Suponhamos que a loucura não existe. Qual é a história que podemos fazer dessas diferentes práticas que se pautam por esse suposto algo que é a loucura? É o inverso do historicismo. Nada de interrogar os universais utilizando como método crítico a história, mas a partir da decisão da inexistência dos universais para indagar que história se pode fazer. Mais uma vez, complexo, Foucault fala, vou supor que os universais não existem. Ele não fala que os universais não existem, ele não tenta refutar o platonismo, ele não tenta refutar o idealismo, porque Foucault está cagando baldes para isso. Ele está cagando baldes para esses recursos retóricos habermasianos de contradição performativa. Isso tudo é idealismo. E Foucault não tem objetivo de refutar o idealismo, ele não tem objetivo de refutar os modernos, ele tem objetivo de produzir conhecimento dentro da episteme que merece ser levada a sério. Ela é materialista e dialética e ela recusa o idealismo. Então ele simplesmente fala assim, gente, isso vamos supor que não existe. Para a gente não perder tempo aqui, para a gente falar do que importa, vamos supor que os universais não existem. O Estado existe, o Estado, está entendendo? O Estado não existe. Existem seres humanos, existe o prédio, né? Existe o prédio do Congresso, existe as ordens que os seres humanos dão para outros, existem as inúmeras ações de seres humanos. A gente cria um universal, a gente dá o nome de Estado para linguisticamente poder nos comunicar sobre algo que não existe, mas é real. Olha só que legal, eu não achei a passagem, mas o Foucault fala, a loucura, por exemplo, não existe, mas ela é real. Várias coisas não existem, mas elas são reais. Por quê? Porque elas são abstrações. Aqui na nossa mente, a gente pensa elas. O ser é e o não ser não é. Elas estão dentro do ser, elas fazem parte do ser, porque o não ser não é. A gente nem pode falar do que não é, tá? Elas fazem parte do ser, mas elas existem de maneira abstrata. Elas existem enquanto ideias somente dentro da nossa cabeça, não lá fora. Então, esse é um dos primeiros problemas que pouca gente vai e pouca gente escreve de maneira didática, tá? É até difícil de achar isso. E daí sim eu tô tentando ser um pouco original, mas é que a gente confunde realidade com existência, né? Porque Deus é real. Deus é real, o Estado é real, a loucura é real, na medida em que são abstratos, na medida que são existências abstratas. Mas não existem.
Ou existem abstrativamente? Enfim, problemas de linguagem, jogos de linguagem, diferentes jogos de linguagem. Eu não posso chegar e bater o martelinho dos jogos de linguagem, então eu posso usar vários termos e todo mundo se confunde e é isso aí e foda-se. Por isso que, inclusive, na filosofia da ciência vai se utilizar o conceito de ficção, inclusive para falar de estruturas, de paradigmas científicos, etc. Mais uma questão complexa. Você está entendendo que existe materialmente os seus neurônios e eles estão interagindo entre si e daí eles formam o teu ego? Eles formam as tuas ideias, eles formam o modo como você ou como a gente vê o mundo, e daí a gente interage num nível de abstração que gera uma série de ilusões, que gera uma série de formulações equivocadas, porque a matemática e a própria lógica que a gente está tentando usar aqui, que o moderno está tentando usar para refutar o pós-moderno, ela é extraída da materialidade, ela é extraída da existência material dos indivíduos. Ela é extraída das relações que a gente tem entre a gente. O próprio ego é extraído da materialidade, porque se você pegar a teoria da evolução das espécies, né, organismos unicelulares que não têm ego, né, estão interagindo entre si, vão adquirindo complexidade através de mutações. Eu não sou biólogo, não sou bom para explicar isso. Dentro dessas complexidades, eles vão ficando cada vez mais complexos até que surge um ser capaz de ego, capaz de linguagem, capaz de abstração, capaz de símbolos, capaz de lógica, capaz de razão. Então, pega o vídeo anterior, né? Tudo tem uma história. A verdade tem uma história. E daí a segunda questão, que é: não tem como dizer que algo não existe. Deus não existe? Bom, eu posso mostrar, né, como a história de como os seres humanos criam deuses. Os seres humanos criam deuses e por vários motivos, por várias relações de poder, por várias necessidades. A gente pode muito falar sobre como os seres humanos criam deuses e como sobre a ciência não encontra Deus em lugar nenhum. Mas não dá para dizer que Deus não existe. O que eu estou dizendo é que não faz nem sentido dizer que algo não existe. E se não faz nem sentido dizer que algo não existe, não existem os pós-modernos que dizem a verdade não existe. Nenhum pós-moderno está dizendo a verdade não existe. Sempre que alguém fala, porque o pós-moderno diz que a verdade não existe, peça para essa pessoa citar. Eu falei 22 anos que eu ouço isso. Nunca ouvi uma citação. Nunca ouvi alguém pegando. Foucault disse que a verdade não existe nesse sentido, né? Nesse sentido, então. Não vi. Cadê? Eu quero citação. É um desafio. Eu desafio qualquer moderno. Então manda para algum moderno. Sempre que você vê alguém falar isso, manda esse vídeo, tá? Eu desafio qualquer moderno a me mostrar a verdade. Eu desafio qualquer moderno a me mostrar o momento em que os pós-modernos estão dizendo que a verdade não existe, porque não faz nem sentido. Tá? Então não é nem que eu resolvi a contradição performativa, é que eu estou acusando de idealismo e eu estou dizendo que ela não faz sentido. Não faz sentido. Vocês estão refutando o vento, vocês estão refutando o espantalho. Vocês estão refutando o vento, vocês estão refutando o espantalho no melhor estilo platônico, né? O Platão vulgar, o platonismo vulgar, que cria o próprio adversário que vai refutar. Porque vocês não estão me refutando, gente. Desculpa. Beijinho no ombro, vocês não estão me refutando. Eu nem acredito que é possível dizer que algo não existe, exceto com joguinhos linguísticos, né? Com joguinhos idealistas, e eu recuso eles. Como Foucault, eu pressuponho que os universais não existem. Eu pressuponho que Deus não existe. Não quer dizer que ele não exista. Eu não tenho a reivindicação de ter o conhecimento absoluto das coisas. Eu não tenho essa reivindicação. Eu acredito, inclusive, que a nossa episteme, no qual a gente trabalha, né, as regras do jogo discursivo, não tem essa reivindicação. Não pode ter essa reivindicação. Materialistas, de verdade, sabem disso. Sabem que a matemática, que a verdade e que várias outras coisas são extraídos da vida real, são extraídos da materialidade. Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. A verdade foi determinada pela vida. A vida, as relações de seres humanos determinaram um ego, esse ego foi capaz de linguagem, essa linguagem foi capaz de construir algo, esse algo joga jogos de verdade. A verdade é uma construção social e a habilidade de construir socialmente as coisas é uma construção biológica. E a biologia é uma construção do inorgânico. E assim, até onde a gente pensa, calma que já estamos longe demais, a coisa já está louca, o pós-moderno pirou e o pós-moderno tá falando coisa muito louca e é isso aí. E é mesmo, fiquem com isso, durmam bem com isso, divirtam-se com isso. Porque o que um pós-moderno Foucaultiano vai fazer é pressupor que os universais não existem, pressupor, né, porque não tem como provar a inexistência de nada, e como que a gente trabalha a partir disso? Como que eu vou identificar as relações de verdade? Os jogos de poder, os jogos de saber, os jogos de verdade, as relações materiais entre os indivíduos que criam verdades para orientar os indivíduos em suas práticas materiais. E como a verdade tem uma história dialética e uma história material. Esse vídeo é muito bom com outro vídeo anterior.
tá? Esse vídeo é muito bom com outro vídeo anterior. E eu estou dizendo que, né, para ser marxista hoje tem que estar ali com o pezinho na pós-modernidade. No mínimo. No mínimo. E eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir de vocês, porque isso é um vídeo no YouTube, né? O YouTube é um experimento que eu faço para eventualmente escrever, como eu já falei, eu vou passar um bom tempo prometendo e não cumprindo, mas eventualmente eu vou escrever sobre isso. Então, se vierem comentários inteligentes, eles vão agregar conhecimento. Se vier uma live, a gente vai poder discutir isso. Eu tô dando de bandeja o filé mignon da pós-modernidade pra vocês. Caralho, eu quero que você sente a mão no like aqui agora. Esse não é um vídeo de verdade que eu prometi, tá? Eu tô fazendo um roteiro bem mais complexo, bem mais interessante sobre verdade. Mas aqui eu já tô dando o filé mignon da coisa. Então ajuda esse vídeo a não flopar. Ajuda esse vídeo a não flopar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.